Fala galera, bem-vindo a mais um Além do Tatame Podcast. Hoje, presença super especial aí, Sensei Roberto Santana. Então, um prazer ter você com a gente aqui. O prazer é meu. E para ajudar também, trouxe um grande amigo meu, faixa preta também do Roberto, de Karatê e faixa roxa de Jiu-Jitsu. Eterno. E trouxe para ajudar a gente nesse bate-papo aí, Danilo Pérez. Muito obrigado, Danilo, por aceitar o convite já de Pô, é um prazer, eu que agradeço. Tamo junto. Legal. Sensei, vamos começar, vamos falar um pouquinho da história do Karatê e de algumas outras situações ali que foram aparecendo, tá? Para iniciar, eu queria saber como que foi o seu início, né? Como é que você descobriu o Karatê? Bom, Jean, é o seguinte, eu nasci com um problema de pulmão, né? Seríssimo, né? Quase morri quando eu nasci. Então, meu pai já me colocou na atividade física desde quando eu era pequeno já. Começou com natação, depois eu passei para hipismo, fiz até hipismo, né? Meu pai até comprou um cavalo pra gente, que falavam que cavalo curava asma, imagina. E no final das contas, o que eu fui me identificar mesmo foi arte marcial, né? Que com 12 anos eu entrei no judô, fiz judô durante um ano. Aqui em Ribeirão tinha uma academia chamada Centro Ribeirão Pretano, que era o professor Ozawa. Fiz um ano de judô lá e nessa academia também tinha karatê. E coincidiu que naquela época veio um grupo americano aqui fazer uma demonstração em Ribeirão, na Cava do Bosque, que foi um maior sucesso na época. Eles ficaram 6 meses no Brasil se apresentando. E nessa demonstração uma coisa me chamou a atenção, né? Teve um cara que fez um tributo ao Bruce Lee no final lá, um chinesinho que era parecido com ele pra caramba, e era tão bom quanto ele e tal. Eu fiz aquela demonstração e eu era criança, tinha 13 anos de idade na época, assisti a demonstração, fiquei fascinado com aquilo ali. E aí falei pro meu pai, pai, eu quero fazer karatê, alguma coisa assim, porque judô não tá dando mais, não aguento, aquilo vai ficar levantando o outro. Não era pra mim, né? Eu sempre fui magro, alto, assim. Aí meu pai foi lá, falou com o professor, ele falou assim, mas eu não posso aceitar porque só pode acima de 16. Naquela época o karatê não podia, menor de idade. Sim. Acima de 16 só, né? Aí, conversando com ele lá, ele acabou deixando. Porque eu tinha esse problema de bronquite. Meu pai falou, não, mas é porque é mais pela doença, para ele fazer uma atividade física e tal. Aí eu comecei e me apaixonei pelo karatê. Então eu comecei o karatê em 75, começo de 75, e aí estou até hoje. Ixi, 48. E logo em seguida essa academia fechou, né? Eu fiquei lá com ele mais ou menos 4 anos. Aí depois eu passei pro Sensei Pedro Okuyama, né? Sim. Acho que você conhece o Pedro já. Aí passei lá a treinar com ele, e lá que eu conheci o karatê de verdade, né? Que ali a coisa era feia mesmo, né? A academia dele era um terrível, era o... Como é que eu falo, Danilo? Era o bicho lá dentro, né? Porque era muito perigoso o treinamento dele. Era um treinamento que eu nunca tinha visto antes, né? Os caras batiam para acertar mesmo, não queria nem saber. Na outra academia já tinha uma certa proteção do professor. Como ele era mestre de judô e também tinha faixa preta de karatê, ele maneirava um pouco no karatê. Mas lá no Pedro não, mesmo. Lá a coisa era feia mesmo. E era uma academia muito perigosa na época, né? Mas deu tudo certo. Eu acabei indo para lá, acabei adaptando o treinamento dele. Foi onde o Takashi se formou também, o professor Takashi. Sim. Depois separou do Pedro e tal. E aí eu fiquei lá um bom tempo. A partir de 1985, mais ou menos, o professor Okuda, que era o mestre do Pedro, me escalou para que eu fosse parte da equipe dele, para começar a ir para São Paulo para treinar. Ele gostou. Quando ele veio para Ribeirão, gostou de mim, gostou do jeito que eu treinava. Falou, a partir de agora você vai ser meu aluno. Você não treina mais com o Pedro. Você vai vir para São Paulo toda sexta-feira, fica sexta e sábado. E aí eu fiquei com ele lá desde 85 até 94. São 9 anos, mais ou menos, né? Foi quando depois a gente teve um problema pessoal, assim, eu com ele, né? Nada relativo a karatê, foi uma coisa pessoal mesmo. Sim. E aí eu passei a viajar para a África do Sul, porque eu fui disputar um mundial lá de karatê, eu estava na equipe do Brasil na época. E lá eu conheci um mestre de karatê que o professor Okuda falava muito nele. Falou, se você acha que não tem nenhum ocidental bom como o japonês, você não conhece o Stan lá da África do Sul. Esse cara, ele é o concurso, ele é melhor que todo mundo. Né? Ele é o número 1 no mundo, né? E aí eu fui para lá disputar o Mundial, acabei conhecendo ele, e nisso aí eu pedi para que ele fosse meu mestre. Falei, eu não estou mais com o professor Okuda, eu estou sozinho agora, eu gostaria de continuar a ter o karatê naquele mesmo nível. E aqui no Brasil não tinha o mesmo nível do professor Okuda, não existia. Sim. Tinha muita gente boa, muito professor competente e tal, mas no mesmo nível não tinha. Aquele tipo de treinamento perigoso que a gente... Eu gostava de fazer aquilo lá, não existia aqui. E lá na África do Sul era um treinamento até mais forte ainda, né? E aí eu pedi para que ele me aceitasse. E aí eu comecei a ir para a África do Sul em 93 e fiz de 93 até 2019. Todos os anos eu ia. Chegou o ano que eu cheguei até 2 vezes por ano. Que legal. Né? Eu só parei de ir porque ele faleceu, né? Em 2019 ele faleceu e aí eu acabei... Inclusive, você fez uma homenagem agora. Fiz uma homenagem, sábado agora fez 4 anos de morte dele, né? Todo ano no dia da morte dele, a gente faz um treino. Ah, que legal.
em homenagem a ele. Você tocou no assunto aqui que até eu tinha falado com o Danilo, né, Danilo? Sobre a diferença, né, do treino de antigamente, né? Com... Desculpa, pessoal. Tranquilo. Eu nem sei desligar essas desgraças. Não, pode falar. Não, depois ela edita ali. Não, eu tava falando com o Jean sobre questão dos treinos de antigamente, né, Sensei? E aí, nessa sua introdução aí, você falou algumas vezes já a respeito de como os treinos eram duros naquela época. E você, Sensei, aqui na cidade, provavelmente você tem essa perspectiva assim já, né? Seu nome é muito forte aqui na cidade, por onde eu vou, eu como seu aluno, as pessoas de alguma maneira sempre me relacionam ao seu nome como sendo símbolo de um karatê forte na cidade. E essa simbologia toda do seu nome hoje em dia se deve a esses treinamentos que são os treinamentos do passado, digamos assim. Eu imagino que a galera queira saber aí, o pessoal que está assistindo a gente agora, escutando, queira saber um pouquinho mais sobre esses treinos, como que eles eram, qual que é a diferença entre os treinos de antes e os de agora. Eu acho assim, eu estive pensando esse dia sobre tudo isso, né? Porque a gente também não é correto você chegar a falar que hoje o karatê é fraco, porque os tempos mudaram, são outros tempos hoje. Né? Na minha época, era proibido você colocar protetor ou proteção no treinamento. Então, era um funil antes, né? Só sobrava... Não podia usar protetor de boca, não podia usar protetor de mão, não podia usar protetor de nada. Né? O processo do karatê, ele é necessário que você passe pela dor para você aprender. Sim. Então, se eu estou lutando com o Danilo, eu vou dar uma canelada, vou dar um chute no Danilo, ele vai bloquear meu chute. Isso vai doer, faz parte do processo. Claro. Tá? Tem um episódio do meu dente, uma vez no dojo, eu nem lembro. Eu lembro. Mas não foi comigo, não. Não. Okay. Não. Então, assim, porque eu discuto muito com meu filho sobre isso, né? Meu filho é novo, meu filho tem 34 anos, aí ele fala, pai, essa época lá, todo mundo era animal lá. Mas não era o karatê que tinha. Sim. Então, o karatê fez o nome, o karatê se tornou uma arte marcial forte porque o treino era assim. Então, o cara tinha que ter coragem para ficar. E nesses treinos que eu estou te falando, que eram poucos lugares que ofereciam, era muito pouca gente aceitava. Porque o cara ia um dia treinar, o cara não voltava mais. Você tá maluco, eu vou ficar nesse lugar aqui, pô. Tomei um soco na boca, hoje me afundou todos os dentes. Tal. Então, era assim. Quem ficava bom de karatê. Eu falo assim, entrava 10 caras na academia... 6 iam embora, mas 4 caras iam ser fortes, né? Acho que até menos, né? Na academia do Pedro, o impressionante, que é impressionante aqui no Pedro, que era para mim a mais violenta de todas, em termos assim, mais do que a do professor Okuda, ninguém saía, cara. Era uma coisa impressionante, que os caras gostavam tanto de treinar com ele, que era muito, muito pouco. A baixa de nego que entrava lá e apanhava no começo do treino, por exemplo. Eu lembro de um dia que o Sidney quebrou a perna numa faixa branca. O cara chegou, fez a matrícula hoje, o Sidney já era faixa preta. Ele deu uma chibará e quebrou a perna do cara. Né? Assim que sarou, o cara estava de volta. Entendeu? Você não conseguia entender como é que o Pedro conseguia segurar. Né? Então existia muito também, viu, Jean, assim, aquela coisa do herói, do cara forte. Né? Você quer ser forte, você quer ser Tarzan, você quer ser... E o pessoal queria ser forte, o cara ficava. Falava, não, eu não vou sair porque senão eu vou ser covarde. Ficava assim. Hoje em dia mudou muito o conceito. Claro. Eu acho que até, só te interromper, acho que todas as artes marciais passaram por isso, né? Você vê a história do jiu-jitsu, não é nem um pouco romântica, lógico, né? Ela foi feita na base de porrada dos outros, né? Chegar no caso, eu vou brigar com você, você querendo ou não, desafio. Né? E o cara que era porradeiro, que era o professor que batia em todo mundo, era o que tinha mais aluno. Não tinha mais aluno. Era o que tinha mais aluno. Então você fala pro pessoal assim, hoje em dia, o que mudou? Hoje o picareta, o cara que só fala, tem mais aluno do que o cara que só bate. E esse cara que batia em todo mundo, quando ele perdia, ele já perdia um pouco da... E isso é uma coisa que é incompreensível. Não dá para entender. Como é que... Tudo bem, ok, a lábia, o cara tem lábia, o cara faz, o cara inventa, o marketing. Mudou muito, assim. Então, hoje o cara vira influenciador digital, fala um monte de besteira lá, o cara cai na lábia do cara, vai lá treinar com o cara, sem antes saber se o cara realmente tem competência para ensinar. Né? A gente conversou muito sobre isso aqui, com o Edgar, por exemplo, que foi o primeiro. Eu falei sobre, nossa, muito. Ainda mais que ele dá aula de boxe, Muay Thai. Hoje em dia, mais o foco dele, ele sai um pouco do jiu-jitsu. E assim, o boxe, o Muay Thai, a pessoa
consegue enganar durante muito tempo. Não tem graduação. E não tem assim. Não tem, cara. O cara bota uma luva lá. Não quero fazer o spy porque hoje eu tô com. Então ele arrebenta a manopla. E o próprio professor, né? Assim, ele não. Às vezes até o aluno faz o sparring, mas o professor nunca se coloca em prova. O Muay Thai voltado. O fitness, aeróbio, né? Que exige menos ainda. Sim, claro. Tem cara que aprende, tem cara que vai fazer Taibo achando que vai aprender a se defender. Você vê na internet, a galera puxando manopla, é um negócio. É horroroso, né? O cara de duas cabeças. Não, tá com um monstro de duas cabeças. Mas assim, eu sempre falo assim, né? Eu até falei esses dias aí numa live aí que eu fiz na semana passada, que a gente tem que... Eu não gosto de Steven Seagal, tá? O Steven Seagal, eu gostava do Steven Seagal quando ele começou. Porque eu conhecia a história dele, sabia que era verdade. Quando eu estive no Japão, fui na academia dele, lá em Osaka. E ele é muito respeitado lá em Osaka até hoje. O filho dele é que dá aula lá, chama Kentaro. Então eu gostava, quando ele lançou aquele filme dele primeiro, assim, eu gostava. E depois ele virou um picaretão lá nos Estados Unidos, começou a se envolver com MMA para poder aparecer, porque ele estava tendo envolvimento com crime lá, estava meio envolvido com um negócio de pedofilia. Com mulher lá, com mulher escrava. Você soube disso? Não. Ele tinha umas funcionárias dele que ele trabalhava para ele lá, elas escravidavam sexualmente na casa dele. E aí elas processaram ele, elas ganharam o processo e ele está proibido. Nenhum filme dele passa nos Estados Unidos mais. Até resolver a situação. E aí ele, com isso aí, acabou com a carreira dele, ele começou a se envolver com o MMA para poder aparecer de novo, tentar levantar. E aí ele começou a mentir muito, falar muita besteira, né? Tentou virar lenda. Mas um dia ele falou um negócio lá para aquele Karate Nerd lá, pro Jesse. Eu vi esse. Que conclui tudo. É tudo aquilo que eu sempre falei, né? Quando o cara vai entrar na academia, a obrigação do cara é procurar saber o currículo do professor, né? E é fácil você desmascarar o cara. Só você perguntar para ele assim, ó, quem foi teu mestre? Acabou. Você acabou. Se o cara não teve mestre, o que ele vai falar? Ele vai inventar uma mentira? Se ele inventar uma mentira, você já, isso é mentira, você não treinou com ele nada. Hoje em dia você consegue saber tudo, Não, isso é fácil, isso é fácil. Mas ele falou assim, a maneira mais fácil de você acabar com a conversa do cara é onde você treinou e quem foi seu mestre. É isso que eu quero saber. Fala o nome. Fulano, não conheço, não ouvi falar. Não dá para respeitar. É mais ou menos por aí, tem né? Que ter uma linhagem. E ninguém vê isso, Jean. Hoje o cara vai, o pai... Outro dia eu estava na sala lá do palestra lá, tinha um pai lá, capitão da polícia, tudo, né? Conversei com ele, ele falou, eu tenho um neto que faz karatê. Aí ele falou o lugar que ele fazia, eu falei, meu amigo, não é porque eu sou professor de karatê, não tira dali, você está sendo enganado. Quanto tempo faz seu neto treinar? Meu neto está treinando faz 1 ano e meio. Que faixa ele está? Lá na marrom. Eu falei, meu amigo, você já vê que é errado. Marrom é um antes da preta, deve 6, 7 anos para chegar na marrom, né? Não, mas eu contei pro cara, falei do cara, tal. Cara, o neto continua lá. Aí tá entendendo? Então não adianta, não adianta. É a questão da ignorância. Não, fica lá, tá bom. Estados Unidos tem muito isso, né? Criança de 12 anos, faixa preta. Estados Unidos é o que tem mais de todos. Taekwondo, o país que tem mais de karatê. Mas no Japão também tem hoje em dia. A gente vê direto vídeo de criancinha japonesa no YouTube. Popularizou demais. Tecnicamente, a criança é impecável. Faz o kata, faz as formas, tecnicamente impecáveis. Mas... É uma criança. Faixa preta não é só técnica. Não tem maturidade, né? Faixa preta não é só técnica, é uma criança. E até indo para esse lado aí do karatê mais antigo ali, né? Queria saber o que você acha dessa onda de tornar olímpico, né? Porque a gente vê em vários esportes, assim, principalmente eu tava vendo um vídeo do Taekwondo uma vez. Era uma porradaria insana o negócio. Você vai ver uma luta de taekwondo nas Olimpíadas. Não dá pra ver, não dá pra assistir um minuto. Não dá. O judô teve que mudar demais. Quando fala do jiu-jitsu, a maioria da galera é contra. Fala, não, como é que você assiste uma luta de jiu-jitsu na Olimpíada? Uma pessoa que nunca assistiu jiu-jitsu. Não vai entender nada. Eu que pratico jiu-jitsu há anos, tem luta que eu não consigo ver, que é chato, né? E como é que você pega uma pessoa que nunca viu, né? E fala assim, é difícil, então tem que mudar demais. Eu queria saber... O que você acha Eu acho assim, eu não sou contra, eu sou a favor do olimpismo, porque isso é uma vitrine pra gente, né? Vende o karatê, mas eu acho que deveria ser na regra do karatê tradicional. Né? Existe a regra do karatê tradicional que é... Mas você acha viável isso? Eu acho viável. Porque a gente sempre lutou em campeonato esse nível de karatê de mundial nessa regra, que é a regra do Ippon. É igual ao judô, quando tinha Ippon e Vazari, acabou. Então, mas você não concorda que assim... O karatê num campeonato mundial, vamos pegar assim. As pessoas que estão lá assistindo, elas fazem karatê, treinam karatê ou conhecem o karatê. Tem que entender a regra. Na Olimpíada, você não acha que já vira um negócio muito geral? A pessoa assistir ali sem saber o que está acontecendo e pelo menos ela ter o mínimo de
Não, eu acho, então, por isso que eu tô falando para você. Eu acho que se fosse na regra do karatê tradicional, que foi a regra que a gente sempre lutou a vida toda, de um ippon ou 2 vazares, assim, se fosse bem explicado isso, o regulamento, não teria problema. Você vê a última Olimpíada que teve um cara que na luta final lá, última luta para definir quem era o campeão, tomou uma washigiri na cara, um chute circular na cara, foi perfeito o golpe, não machucou, não fez nada. Pegou com a perna da frente, inclusive, que é a perna fraca. Bateu, o cara caiu, ele ganhou, cara. Ele foi nocauteado, saiu o cara caído ganhou. E ganhou. Foi desclassificado, então. O outro foi desclassificado. Então, no nosso karatê, seria ippon. O cara teria ganho. Claro. É isso que eu tô falando. E aí, o que aconteceria depois de 40 anos? Ele ia mostrar pro neto dele a medalha que ele é campeão olímpico. Agora o cara vai mostrar a medalha que ele foi campeão olímpico, saindo, papai, vô, como é que foi a luta? Ah, filho, não tem fita, na época não existia vídeo ainda. Mas eu saí de ele vai ter que falar isso. Então, assim, nesse regulamento do karatê olímpico atual, tem muito disso, cara. O cara morde a língua para o outro ser desclassificado. Entendi, por isso que eu tô falando, né? Se seria viável não pro karatê, mas... É vergonhoso. Porque eles querem, né? Na verdade, né? Para entrar no sistema, para fazer parte então, da assim, máquina ali, né? A regra é ridícula. A regra acabou atrapalhando essa parte. Porque existiam duas federações disputando para ser olímpico. A federação, esse aí do olímpico, que é da CBK, que a gente fala que é o oficial, que eles falam. E tinha um karatê tradicional, que era o nosso. Tá? Assim, para ser bem curta assim, a conversa. O Olímpico ganhou no processo, na justiça, eles ganharam para assumir o Comitê Olímpico Internacional como karatê. E o nosso ficou de fora. Se o nosso tivesse entrado e tivesse feito um acordo, a gente pode até mudar uma coisinha ou outra na regra, mas quem ganhar tem que ser o cara que vai bater, não o cara que vai apanhar, pô. Eles preferiram do outro lado. Então, assim, isso aí acabou muito com a moral do karatê, esse tipo de karatê, porque o cara vê, é o que você falou, o cara vê lá, acha que aquilo é karatê. Aquilo não é karatê. É um jogo que tá cheio de regra, que de karatê ali não tem nada mesmo. Que eu acho que, eu falei, né, se tornou taekwondo, judô mudou muito também de... Não, o judô também mudou, não pode mais catar a perna, não pode fazer mais nada. E a longo prazo, você acha que essas mudanças aí, por exemplo, as do judô, né, que cada vez pode menos coisa no judô, se vamos supor que o karatê se tornasse um esporte olímpico, ou que venha ainda um dia se tornar, e essas proibições começassem a acontecer no karatê também, você não acha que também o dojo seria afetado por isso? Porque os professores, em busca de mais alunos, passariam a treinar somente aquelas técnicas. Danilo, já é assim, mas assim, o que eu vi e hoje eu percebi no vídeo do Ricardo Aguiar, que interessante, né? O Ricardo é uma pessoa fora de série, um cara sensacional. Ele vem aqui também. Tá? E o Ricardo, ele hoje, nesse vídeo que ele está dando esse curso aí, que é o Karatê Olímpico, vamos dizer assim, ele já está falando bastante de Budô. Aliás, no curso ele fala mais sobre isso. Porque ele foi fazer aquele curso com o Yahara na recreativa e ele ficou impressionado com o que ele viu. Você viu lá que o Yahara fez com aquele japonês lá, amigo dele, né? Deu uma porrada na cara do cara. Sim. E aí ele ficou impressionado, ele começou a ir atrás e tal, porque o Ricardo Aguiar, assim, o problema dele foi que o mestre dele morreu cedo, então ele ficou sem mestre, que era o Takashi. E aí ele teve que se virar sozinho, aí ele treinou com o Paulo Mota, que já era um karatê olímpico e tal, aí depois ele tentou voltar pro Shotokan, que é o que ele está fazendo hoje, e ele está redescobrindo o karatê de Budô também. Então eu acho que tem dos dois lados. Tem o pessoal que vai procurar o esporte, e tem o pessoal do esporte que vai ver que aquilo não é karatê e vai procurar a raiz no Budô também. Retomada. Então, assim... Vai ter espaço para todo mundo, assim, né? Eu, por exemplo, eu fui aquele dia assistir o evento que teve agora aqui, daquele karatê, Torneio dos Campeões que teve lá. Não sei. Você soube, né? Não sei. Sim. Foi bonito o evento, maravilhoso. Eu fiquei lá com a Gisele assistindo lá. Gostei demais, assim. Eu vi muito cara bom de catar e vi muito cara ruim. Mais ruim do que bom, né? E luta também não estava ruim. Né? Mas é aquelas coisas, pra gente que treinou esse karatê mais forte e tal, a gente quer ver uma coisa a mais, assim, né? Não pode desclassificar por qualquer coisa, assim. Então, o que falta, Jean, que eu acho, é preparação para árbitro. Antigamente é assim, o cara que não gosta de lutar, que é medroso, ele não gosta de lutar, ele vai fazer curso de árbitro para poder manter o status social dele dentro da arte marcial. Ele é mestre, olha, ele tá lá arbitrando. Isso acontece muito. Na Federação Paulista de Karatê hoje, eles aceitam o cara fazer curso de arbitragem quando é cara faixa roxa. Faixa roxa. Entendi. Curso de árbitro, o cara tem que ter no mínimo um segundo dan, terceiro dan, para poder ganhar uma carteirinha de árbitro e tal. Tem que ter experiência, ele tem que ter lutado, ele tem que ver. O cara que não lutou, tem coisa na luta ali que só se ele lutou que ele vai entender. Ele não tem você aquele. Sabe, você é lutador, você sabe. Ele não tem aquele. Você entendeu? Então, assim, e não acontece isso. Então o cara pega uma faixa roxa, aí vai ser árbitro, pega uma carteirinha e fica lá, né? Teve um brasileiro que eu entrei, não sei se você sabe dessa história.
Nós fomos em São Paulo convidados pela Federação Paulista de Karatê. Eu e o Carlão fomos lá como convidados. E a gente tinha acabado de treinar. Então nós fomos de kimono, praticamente. O kimono estava dentro da... Aí o Edgar Ferraz falou assim, vocês, por favor, dá para vocês entrar nesse campeonato? Mostra aí como é que era o karatê de vocês. Como assim? Não, vocês se inscrevem, eu inscrevo vocês aqui agora, eu boto na chave e vocês lutam aí, tá? Tá bom, vamos, Carlão, vamos. Aí fomos lá no campeonato, aí primeiro nós fomos catar. Aí na hora do catar, tinha um cara que estava lá em primeiro lugar, o Carlão fez, a pontuação do Carlão foi melhor que a do cara. Eu falei, eu vou bater o Carlão fácil, porque o Carlão catar dele é lento. Aí eu fiz com o Carlão, empatei na pontuação com o Carlão. Então, afinal, foi eu e o Carlão. Aí tinha um cara que eles tinham preparado o cara para ser o campeão. E o cara estava em terceiro. Olha o que os caras fizeram. Mandaram os três fazer o mesmo kata, o Danilo. Eu fiz Gojushi Rodai, o Carlão fez Gojushi Roshô e o cara fez Gojushi Rodai Show. Ele misturou tudo. Uhum. E ele ganhou. Aí, quando acabou, o Carlão eu já estou acostumado com essas coisas, não falo nada. O Carlão falou pro juiz assim, por gentileza, alguém aqui faz karatê? Aí tinha um juiz, que era um gordinho que estava lá no meio, estava com a garrafa de coca-litro debaixo da coisa. Não, eu faço. Falei, o cara errou o kata, moço. Ele misturou. Não errou, não. Então, é juiz despreparado, o cara nem sabe que ele está arbitrando. Esse é o maior problema. E dentro ainda do que você falou, Jean, a questão da ideia de transformar uma luta num evento televisionado, foi isso que eu falei. Tem que ter uma mudança. Tem que ter, cara. Por exemplo, outro dia eu estava vendo uma luta do campeonato japonês de karatê, porque até mesmo dentro do karatê tem campeonatos que ainda se luta sem luva. Por exemplo, o campeonato japonês luta sem luva, né, sensei? Então, a tendência de uma luta sem luva, por exemplo, já é muito diferente da tendência de uma luta com luva, por ippon. Mesmo que as duas sejam por ippon. Sim. E se a luta é com luva e não é por ippon, é por pontos, como no karatê olímpico é por pontos, essa tendência muda ainda mais. Então você tem 3 níveis diferentes de tipo de luta. A luta sem luva, eu tô lutando aqui com você, sem luva... Você tem que ter mais cuidado. Você tem que ter muito mais cuidado, porque mesmo com a questão do controle, vai pegar sem luva. Claro. Então, a tendência dos dois atletas num campeonato japonês de karatê é ficar se movimentando, esperando o momento certo de atacar. E às vezes, passa-se 1 minuto e meio, acaba o tempo da luta e ninguém fez nada. Isso pro espectador é chato. É chato, mas para quem gosta de karatê, é lindo, porque você tá vendo 2 caras samurai lutando praticamente, como se fosse com espada. Entendeu? Então, assim, também passa por educar o público. E aí, hoje em dia, os canais, eles buscam, sempre que eles vão passar esse tipo de evento, eles buscam chamar um profissional daquela área para comentar, né? Então, cabe aí também a esse pessoal da televisão, ou seja lá do YouTube, de onde for, fazer esse trabalho de explicar a modalidade pro espectador. Mas é difícil, né? Eu imagino, por exemplo, numa luta de jiu-jitsu, 2 caras fazendo berimbolo, não tem quem explique, entendeu? Não tem quem explique. Outro dia eu ouvi uma entrevista do Royce falando sobre isso, né? Sobre a competição do jiu-jitsu hoje em dia, em relação ao jiu-jitsu que eles aprenderam com o pai lá, que era jiu-jitsu para briga mesmo, para defesa pessoal. É exatamente a mesma coisa que está acontecendo. Mas eu acho que sempre vai ter o cara que gosta do karatê de verdade, que esse vai ficar dentro da academia treinando, que é o meu caso mesmo, acho que é o caso do Danilo também. Ele falou para mim esses dias também, que está lá na JK até hoje também, mas que também não gosta daquele ambiente de competição, só exclusivamente competição, né? E vai ter o pessoal que gosta de competir, né? E eu entendo isso, eu estou com 60 anos de idade hoje, eu entendo que existe a parte da vida da gente que a gente quer competir, a gente quer se colocar em risco, principalmente entre os 15 anos e os 25, os 30 anos de idade, você quer competir, você quer ir lá, entendeu? É a maneira de você saber o quão você é bom, né? Você quer se testar, entendeu? Aí você vai lá e treina. Aí você vai ter que, evidentemente, você vai ter que respeitar a regra que for lá do campeonato que você vai. Claro, com certeza. Entendeu? Na minha época não era assim, na minha época era assim, ó. Sensei Okuda falava assim, Roberto, você pegou o aluno de Takashi, é para matar ele, não é para ganhar. Se você ganhar, eu mato você depois. Pô, ele falava assim pra gente, cara. Era o jeito que... Hoje eu entendo que era o jeito dele inspirar na gente um espírito forte, tá? Porque eu peguei o Habib lá no Campeonato Paulista de Karatê lá. O Habib correu, saiu 3 vezes fora da área de luta e não desclassificavam ele de jeito nenhum, porque o Takashi era o árbitro, que era o professor dele, né? E depois o Habib falou pra mim, hoje o Habib treina comigo, né?
Ele falou assim, pô, o Takashi falou a mesma coisa, pra eu matar você. Mas como é que eu vou matar você? Pô, você tem 1,5 metro acima de mim ainda, em altura. Então, assim, era diferente, né? Mas, assim, eu acho que o cara que vai entrar numa competição de karatê, primeiro ele tem que conhecer a regra, e segundo ele tem que respeitar a regra, né? Ir lá pra realmente tentar ganhar, né? E falando um pouco desse lá de trás, né? Que tinha que... Literalmente você tinha que provar, né? Pra você, pro seu sensei, pra todo mundo que você era bom de porrada. Queria fazer 2 perguntas ali, mais ou menos sobre o mesmo tema. Como que você viu isso que nós falamos do jiu-jitsu meio que desafiando todo mundo lá atrás? Porque você já treinava karatê na época que começou a acontecer ou foi desenvolvendo. Como é que o pessoal do karatê via isso, sendo que é uma arte marcial, não é mais que prega mais disciplina, né? E se você, no caso, passou por alguma situação dessa de desafio, não com jiu-jitsu, mas com outra arte marcial, queria saber esses 2 pontos. Vou contar uma história interessante que ninguém sabe essa história. Em Ribeirão ninguém conhece. Eu em Ribeirão, em 1975, veio um cara do Charles Gracie aqui dar aula em Ribeirão. Ele veio lá na rua São José. E na época esse cara veio e não conseguia se estabelecer com o jiu-jitsu, apesar do jiu-jitsu já ter aquela fama no Rio de Janeiro. Aqui em Ribeirão não tinha academia de jiu-jitsu, era judô e karatê só na época. E o cara viu que não conseguia formar turma, o que ele fez? Ele foi no jornal e fez um desafio aberto. Tá? E ele desafiou e, quem quiser lutar comigo, eu tô aqui na São José, tal. E apareceu lá o mestre Miguel da capoeira, que era um cara que tinha um nome fortíssimo aqui em Ribeirão, era um baiano que dava aula. Foi o cara que começou a capoeira em Ribeirão. E o mestre Miguel foi lá e eles lutaram a porta fechada lá. O Miguel pôs uma navalha no pé, quase matou o cara. Pôs navalha, ele lutou com a navalha mesmo. Isso foi verdade. O Paulão Carpe assistiu, ele estava lá. Ele fazia jiu-jitsu com o cara. E o cara foi embora. Pegou mal isso na época. Eu até perguntei isso aí, porque o Charles Gracie é irmão do Renzo. Tá? E eu cheguei a perguntar isso aí pro Renzo quando eu fui para os Estados Unidos e tal. O Renzo desviou da conversa assim, mas ele sabe que é verdade. Isso aconteceu, tá? Então, ali eu já comecei a olhar meio de lado pro jiu-jitsu. Pô, coisa feia, o cara vem para Ribeirão desafiar. E eu lembro até hoje da matéria do jornal, porque eu li, ele falava assim, capoeira é folclore, isso aí não é luta e tal. O cara falava assim, né? E aí o cara foi embora. Depois, a segunda experiência que eu tive com o jiu-jitsu foi quando veio o irmão do Hélio Gracie em Ribeirão dar um curso. Isso foi a primeira vez que eu vi o jiu-jitsu. Eu fui lá, foi na Polícia Militar, lá no quartel. Ele deu um curso de defesa pessoal e eu fiz esse curso. Isso foi em 1986, acho. 85, 86. Foi o ano que ele morreu, inclusive. Ele deu o curso e morreu aqui em Ribeirão. Ele começou a passar mal, pegou uma pneumonia. Era o melhor lutador dos Gracie da época. Era o Jorge. O gato, ele chamava de gato, cara. E o velho... E por que eu fui lá? Porque ele fez uma reportagem na TV Ribeirão, que estava começando na época a TV Ribeirão. E ele falou assim, pode vir em Karateka aqui que eu vou dar uma sua. Tal. Eu fui, né? Mas não para desafiar ele. Eu fui lá para ver qual que era. Falei, o que esse velho é maluco aí? Fui lá, pô. Eu gostei tanto do velho dando aula, cara. Porque aquilo é tudo marketing. Sim, e aí eu comecei a entender. Quando eu conversei com o cara, e ele me tratou super bem. Falei, você faz karatê? Falei, não, então, porque assim, é o marketing que a gente usa para chamar, mas se tiver que lutar, a gente luta também. Eu vi que o cara era corajoso. E lá ele deu um curso de defesa pessoal. E logo em seguida ele morreu. E aí eu fiz um curso de defesa pessoal, saí de gravata, aquelas coisas básicas, né? E depois, quando eu comecei a ouvir essa coisa de desafio, Hélio Gracie, do Rickson ir para os Estados Unidos, do Rorion, tal, eu já estava acostumado com esse tipo de coisa, assim. Mas eu sabia que eles não faziam isso, não invadiam a academia de pessoas respeitadas, assim. Não, eles iam... Quando alguém desafiava eles, quando acontecia uma briga de um aluno do jiu-jitsu contra um cara do karatê, aluno do tal, eles iam lá para saber o que aconteceu. Entendi. Aí eu comecei a saber a verdade. Quando o Hélio Gracie foi na academia do mestre de taekwondo lá no Rio de Janeiro, aquela época do mestre Lee, famoso, esse mestre Lee chegou no Brasil em 72 e ele fundou uma revista chamada Do Artes Marciais, Kung Fu, o nome da revista e tal. E esse cara, ele cresceu muito rápido no Rio de Janeiro porque ele era dono de uma revista, que era a única revista que tinha no Brasil de artes marciais, onde ele falava de todas. Mas ele dava mais ênfase no taekwondo, né? E o taekwondo começou a crescer, a luta dos homens voadores, os caras voam, não chute triplo, tal. Começou a ganhar aluno e a academia dele no Rio não tinha nada parecido, era uma academia top, assim. O pai não podia nem entrar na sala, tinha um vidrinho para assistir de fora, academia bonita pra burro. E esse mestre ali começou a falar muita besteira lá no Rio de Janeiro. Foi quando o Hélio Gracie foi lá, entrou na academia, ela deu um tapa na cara dele no meio do treino, assim. Porque depois eu fui perguntar pro Hélio, que eu fui lá um dia lá no Itaipava conversar com ele, ele falou, não foi nada disso, isso aí é uma briga. Os caras do taekwondo bateram num aluno meu, que era uma criança,
Eu fui lá para saber o que aconteceu, quem foi o cara que bateu, Chegou lá, o mestre falou que não, só lutava até a morte. Eu falei, tá bom, então vamos lutar até a morte agora, vamos lutar agora. Não, isso não pode, tem que marcar hora, dia, aí vem com aquela desculpa. Mas aí eu entendo, assim, depois de conhecer bem, eu conheci bem o Rorion lá nos Estados Unidos, eu vi que é tudo marketing. É marketing. Os caras. Eu nunca conheci pessoas tão gentis quanto o Rorion, o Royler, o Royce. Tudo gente da melhor qualidade possível. Só que tem uma coisa, Jean. Os caras são samurai, não adianta falar. Nunca correram de luta. Se tiver que lutar, luta e acabou. Tanto é que filmavam as lutas lá e depois colocaram na fita lá. E eu acho que o jiu-jitsu, assim, ele teve que se provar dessa maneira, porque se você pegar, vamos pegar, sei lá, o Mike Tyson. Você bota um saco ali e filma ele 30 segundos batendo no saco, já dá para você ter uma ideia do que ele pode fazer. Lógico. Claro que ele tá batendo num saco. Você pega o Rickson, por exemplo, dá uma queda no cara, dá um armlock no cara, quem não conhece vai olhar e falar assim... O cara me deu uma chave de braço, eu faço assim com o cara é muito forte. Eu mordo, eu belisco. Então, assim, era uma maneira de... Como é que um cara que vai lá, não dá um soco em ninguém, vai derrubar uma pessoa no chão, vai bater... Acho que não é verdade, né? Então, acho que... Não, eu acho que como forma de marketing eles foram gênios. Sim. São até hoje. Com certeza. E como guerreiros são mais ainda. E abriu meu olho também. Porque depois, quando eu vi que o negócio era bom, eu quis aprender. E nunca quis ser professor de jiu-jitsu. Eu queria aprender para incorporar isso no karatê que eu queria. Pô, eu como karateca, o Danilo sabe que ele treinou comigo. Eu falava assim, pô, como é que eu sou faixa preta de karatê, 5º dan, 4º dan, e o cara me dá uma gravata por trás e eu não vou conseguir sair da gravata usando golpe de karatê porque eu não tenho espaço para bater? Isso é ridículo, cara. Eu sou faixa preta, eu tenho que saber sair. E lá no Japão, Danilo, as pessoas lá da JK, mesmo os mestres lá, o Yano, o Yahara, o professor Stan, todos eles 4º dan, 5º dan de judô. Todos eles sabem chão. Pelo menos o chão básico do judô eles sabem. Tá? Agora, evidentemente que o chão nosso aqui do Brasil é muito superior ao do Japão hoje, porque os gregos preservaram isso. Então, assim, quem incorporou isso, eu vou te dar um exemplo. Talvez eu tenha sido, no Brasil, um dos pioneiros que colocou o karatê junto com o jiu-jitsu. Eu comecei a dar aula de chão para os meus alunos em 89. Quando o cara que me ensinou jiu-jitsu chama Álvaro Aguiar. Ele tem uma equipe hoje de Vale Tudo em São Paulo. Ele me abriu o olho e falou, você tem que aprender, porque o teu karatê não vai resolver se o cara te grudar, se o cara te pegar numa posição, você não sai. Aí ele começou a me ensinar, comecei a aprender. Aí ele foi para os Estados Unidos, eu fui com ele para os Estados Unidos. Lá eu conheci o Royce, o Rickson e tal. Fiz cursos, seminários lá. Mas aí eu vi a importância do negócio. Não, eu tenho que aprender isso, pelo menos, para levar a luta de volta em pé. Se acontecer do cara e a chance de você ir pro chão é gigante, porque os caras sabem encurtar e tal. E a chance de eu acertar um soco em você nessa hora é muito menor do que a chance de você me clinchar. Um soco para acabar, para definir. Isso aí é matemático, não tem jeito. É o que a galera não entende. E eu falo isso pro pessoal em entrevistas, os caras ficavam, você é traidor do cara, vai se fuder. Ó. Vai fazer uma luta de vale tudo primeiro antes de falar besteira. Pra você ver, 10 lutas você vai ganhar uma no máximo, entendeu? Não, e qualquer briga acaba embolada, né? Embola. Então, assim, eu acho que o inteligente foi que inclusive o Chuck Norris, ele foi aprender com a família Gracie, quando eles chegaram nos Estados Unidos, porque ele viu. Os caras, entra aqui, porta fechada, faz uma luta com o Rickson aí, 3 vezes seguida, vê se você consegue acertar alguma coisa nele. Tá? E o Chuck Norris nunca foi lutador de karatê de top, tá? Ele fala que aquela conversa fiada, mas dançou. Então, aí incorporou. E porque ele incorporou, houve uma mudança no comportamento do Rickson. Você pode ver que o Rickson hoje é outra pessoa. O Rickson hoje, porque ele fala nas entrevistas, eu tenho que agradecer a minha época nos Estados Unidos, que eu aprendi muito com o karateca lá, a parte da disciplina, a importância de você parar de desafiar os outros, essas coisas. Naquela época lá, a gente fazia isso daí por causa do marketing e tal, mas a gente aprendeu muita coisa de budô com karateca, tudo. O Rickson hoje é um cara diferente. Para conquistar espaço fizeram isso, né? Totalmente. Uma curiosidade que o Sensei, não sei nem se eu já te contei, Sensei, e talvez para você seja engraçada também. Quando eu comecei a fazer jiu-jitsu, que eu procurei você e na época o André também, eu comecei a fazer jiu-jitsu, já era 2º dan, né? Já era 2º dan de karatê, e aconteceu comigo exatamente isso que o Sensei relatou aí. Pô, eu cheguei lá na academia de vocês, como 2º dan de karatê, e mais do que isso, o André Shirobira, é karateca também, me conhecia já. Então, de certa forma, eu era uma pessoa razoavelmente conhecida entrando ali, pelo menos da parte do André, né? Meu primeiro dia de treino, meu sensei, fui rolar, e aí o André, daquele jeitinho suave, carinhoso que ele né?
Em 5 minutos, que é o tempo do rola ali, em 5 minutos o André me finalizou 25 vezes. 25 vezes. Eu saí de lá com essa sensação que você relatou aí. Pô, peraí, eu sou faixa preta. Segundo dan, o cara me finalizou 25 vezes. Era tipo assim, cumprimentava, 2 segundos, finalização. Cumprimentava de novo. E pra ele era muito mais fácil. E como karateca, ele já sabia tudo que você ia fazer. Não, se fosse em pé também não ia adiantar muito. Não ia adiantar muito, entendeu? Então, assim, foi ali que eu vi a importância de treinar realmente jiu-jitsu. Que pelo menos, mesmo que eu não consiga levar para o chão, para cima de volta, pelo menos para não ser finalizado 25 vezes, né? Ou no mínimo nenhuma, né, de preferência. A consciência de que você indo pro chão com um cara de jiu-jitsu, você vai perder de qualquer jeito, isso sempre existiu. Sim. Mas pelo menos eu sei o que fazer para tentar sair dali. O cara vai montar em mim, eu sei que eu tenho que fazer para tentar sair da montada. É o básico. É que quando você não está acostumado com aquela posição, você se desespera mais fácil. Então você acaba dando um braço, o pescoço, vira de costas. Se você sabe um pouco, você vai sofrer, mas você sabe o que você não pode fazer. Né? A pessoa vai ter que procurar, você não vai dar para ele as posições. Né? É isso mesmo. Que é o que acontece. Eu vi isso aí lá atrás, né? Não tinha nem acontecido o Ultimate ainda, não existia o Ultimate ainda. Foi em 89, o Ultimate veio em 93. Aí depois de mim, aí veio o Paulo Afonso, que foi o primeiro karateca a fazer vale tudo lá em Belém do Pará. Ele lutou com 6 caras do jiu-jitsu, ganhou todas no karatê, não usou nem o jiu-jitsu. Porque ele era um cara que se garantia mesmo no karatê, um cara fortíssimo, aluno do Matida, do pai do Matida. Mas para ele lutar o vale tudo, ele teve que brigar com o mestre não deixava. Nossa, se você for lutar vale tudo, eu não quero você mais aqui. Porque não condiz com a filosofia do karatê. Mas aí logo depois veio o Lioto. Papai, eu também quero fazer. Ô, vagabundo, eu disputei Paulo Afonso, agora você quer também, não sei o que lá. Não, papai, eu vou fazer. Se você não deixar, nós vamos brigar, eu vou para os Estados Unidos. Aí ele foi para os Estados Unidos lá com o Antônio Inoki, foi para o Japão e tal. Aí fez a história dele. Hoje o Matida adora, tal, né? O filho dele fez. Inclusive ele fala assim, Roberto, papai tinha 40 alunos. Depois que eu ganhei o Ultimate, foi para 2.000. Isso eu até queria te perguntar, um assunto que a gente ia acabar entrando. Sobre o Lioto aí, né? Quão benéfico foi pro karatê ou não sei, né? Acredito que sim. Foi ótimo. E né, como é que você viu essa ida do Lioto ali, o karatê que ele apresentava ali, o que você achava daquele... O Lioto, eu gosto muito da família dele, assim, o irmão dele é melhor que ele. O Shinzo. De karatê. O Shinzo é, assim, bem superior ao Lioto. Não vou dizer que é melhor no karatê, mas ele é mais agressivo. É um cara que só ataca. Ele chegou a fazer umas lutas também. O Lioto é um lutador inteligente. Ele luta com a cabeça, ele vai deixando o cara de molho ali para ver como é que o cara se movimenta. Aí, quando ele vê as falhas, ele vai começando a atacar. Então, assim, eu acho que pro karatê foi ótimo, porque assim, resgatou a credibilidade do karatê. Acho que isso é muito legal. Não tenho nada contra o lutador de karatê entrar em MMA, nada contra. Pelo contrário, acho que cada um tem... eu quero entrar porque eu quero ganhar dinheiro. Vai lá, é uma porta que abriu pro cara. Aí você não vai denegrir o nome do karatê se perder, se não perder. Você não faz nada. Eu acho que foi ótimo ele entrar, abriu porta para outras pessoas. Hoje tem mais karateca entrando e tal. Eu achei super legal. Não vejo nada Você sente que ainda tem um efeito até hoje? Ou já diluiu já? Porque já se passaram aí mais de 10 anos. É o Lioto, né? Porque ele aposentou, ele parou de lutar, né? O irmão dele também parece que parou de lutar, mas tem gente deles lutando, né? Então estão ganhando, alunos deles. Então, assim, acho que não. Acho que vai aparecer mais cara bom. Como vai aparecer cara do Jiu-Jitsu Kunido também que vai ganhar. Porque karatê, Jean, é assim, é ciclo. Tem época que, você vê, ninguém mais acreditava no judô. Quando o jiu-jitsu trouxe o MMA começou, todo o pessoal do jiu-jitsu começou a ganhar, as academias de judô também aumentaram. Porque tem aquela porção de pessoas que falavam que judô e jiu-jitsu era a mesma coisa. Apesar de nem saber que não é a mesma coisa, deu credibilidade pro judô. Porque, queira ou não queira, o jiu-jitsu que o Carlos Gracie aprendeu, que o Hélio Gracie aprendeu, era o judô antigo. Era o judô, claro. Era o judô antigo da Kodokan. O Kondikoma era... eu fui na Kodokan lá para fazer uma pesquisa sobre o Kondikoma. Eles me deram um livro lá de 1800 e pouco. Kondikoma dando aula de judô de short, ensinando a derrubar sem kimono, fazer as pegadas, que é o vale tudo. Entendeu? Então, assim... Hoje, eu considero o judô de todas as artes marciais a mais perigosa de se treinar, que é onde machuca mais o cara. O cara, se não souber cair direito, o cara quebra o pescoço. Você lembra? Tinha um Clebinho lá que quebrou o pescoço na Sport Companhia. Tem várias pessoas assim. É uma arte marcial muito eficiente. É que os caras dão ênfase hoje mais na queda. Né? Mas vai lá no Kosen Judô do Japão para você ver. Os caras são bons pra caramba, cara. Os caras são bons tanto quanto os caras do Brasil, assim. Então, assim, eu respeito todas. Hoje eu não falo de... Sabe? Acho que...
vai ter muito karateca bom entrando, você vai ver karateca ruim entrando, porque o cara vai lá, é uma loteria, né? O cara acha que tá preparado, aí vai lá e... Mas você ainda gosta de assistir, Sensei? Não, eu não assisto nada. MMA eu não tenho mais nem nada. A gente estava conversando que a gente se distanciou também. Sabe por quê? Eu achei que virou muito circo, sabe? Aquelas encaradas, tudo combinado, tá? Todos os negócios. Eu não consigo mais ir por causa disso aí. Até assim, quando tem uma luta assim, ó, vai lutar hoje o John Jones, vai lutar hoje com, vamos dar um exemplo, assim, um Vitor Belfort, assim, aí eu vejo. Aí eu gostaria de ver, assim, porque 2 caras de nível excelência, aí dá para assistir. Mas eu não vejo mais, não. E falando um pouco da parte técnica ali do Lyoto, né? Eu, como leigo no karatê, eu vi aquilo ali e falava, é diferente de tudo que a gente já viu, do Muay Thai, do alguma coisa. Mas em relação ao karatê, é aquilo ali mesmo, assim, a mudança de direção dele, mudança de base? Na verdade é aquilo lá, mas assim, o Lyoto tem um jeito dele lutar, né? Ele tem um jeito de lutar, assim. Vou te dar um exemplo, assim, vou dar um exemplo. Tem um cara no Alagoas chamado Chicão. Se botar o Chicão no MMA, vai ser difícil alguém ganhar dele. Entendi. É um cara que tem um karatê extremamente efetivo, assim, muito agressivo, uma mão que parece uma raquete. Se pegar, destrói. É um cara muito forte, né? Então, assim, como no jiu-jitsu, você fala assim pra você, ó, tem o Rickson Gracie e tem o Roger, quem é melhor? Não dá, né? Não dá. E os caras falam, não, mas se o Rickson lutasse com o Roger hoje, eu não teria chance. Eu já não acho. Eu não acho, porque eu vi o Rickson finalizar 50 caras seguidos. Não tem como comparar também, né? Outra, mas assim, eu falo pro pessoal assim, ó, dá um exemplo pra você. O Rickson tem aquele filho dele lá. O filho dele, pô, é monstro no jiu-jitsu, aquele moleque, né? Sim. E o moleque, ele tá atualizado, porque ele entra nos campeonatos, ele entra lá e vai lá, ganha, perde, mas ele tá lá, tá atualizado. E o Rickson treina com o filho dele. Então o Rickson tá se atualizando junto, pô. Não, com certeza. E ele é o mestre do filho dele, entendeu? Sim. Ele sabe onde tá. Então, eu não acho que o Rickson nunca ficou desatualizado, porque ele é um mestre da arte marcial e ele busca as melhorias que tá tendo no jiu-jitsu também. Mas o que eu tô falando é o seguinte, aquilo que o Lyoto faz é o jeito dele lutar. Sim. Eu acredito que teria karatecas melhores do que ele para apresentar no MMA, para ser um embaixador do karatê no MMA, melhores do que ele. O problema é que essas pessoas não entram, não tem interesse. O Yahara, na época dele, por exemplo, se entrasse num negócio daquilo lá, era um cara que teria uma chance grande. Ele conseguiu mesclar, né? Ele foi atrás do jiu-jitsu também. Ele foi do wrestling, foi para os Estados Unidos, foi no wrestling, entrou com o Antônio Inoki lá, sumou. Eu acho que realmente ele foi um cara representando o karatê fora de série, maravilhoso, assim. O que eu estou dizendo para você, assim, no ponto de agressividade, sim. o Lyoto, ele pecou muito, que, na minha opinião, tá? Em buscar outras formas de luta em pé. Entendi. Em pé, que ele não precisava. Entendi. O certo dele era ter focado no jiu-jitsu no wrestling, e o karatê dele, treinar o karatê. Bastava. É um momento que ele começou, porque aí, eu vou dar um exemplo, você aprende a dar um soco no karatê que é assim. Aí chega no boxe, apesar do movimento ser parecido, mas a dinâmica é diferente. É outra coisa. Qual que o seu cérebro vai acreditar? Claro. Na hora que você for usar, o que o seu cérebro vai falar para você usar? Porque uma coisa é, gente, o Danilo sabe, vai fazer um golpe 1000 vezes cada lado, 1000 vezes, aí troca outra 1000 vezes. Você está acostumando o seu cérebro a deixar isso natural. Na hora que precisar sair, vai sair. Agora, você faz 1000 vezes no karatê, amanhã você vai lá, faz 1000 vezes no boxe, do outro jeito o golpe. Eu acho que isso atrapalha, na verdade, na finalização isso vai acabar atrapalhando. Eu acho que isso que atrapalhou, é minha opinião, né? Não sei, já vi gente falando. Outro dia eu vi o Antoni falar a mesma coisa do Lyoto nesse ponto aí. Falou assim, não precisava buscar em outro, porque assim, naquela live que eu gravei outro dia, não é resgatar o karatê tem tudo isso. O karatê tem joelhada, tem cotovelada, tem tudo. No nosso treino a gente usa. Agora, para competição não usa. Então quem treina karatê para competição está perdendo uma parte muito legal do karatê. Né? Que é essa parte que funciona. O cara acha que porque ele é campeão de karatê ele vai chegar e se dar bem não vale tudo, ele não vai. Eu tenho um amigo meu que chama Marasca, lá do Rio Grande do Sul, campeão brasileiro da CBK. Eu sempre cutucava ele, falei, ô Marasca, vai entrar no MMA e vai experimentar para ver se essa porcaria vai funcionar. Ele foi lá, quase mataram ele. Ele passou mal, ele teve que se levar de ambulância, porque ele se deu bem, se defendeu bem, conseguiu chutar, acertar o cara e tal, mas ele, pelo amor de Deus, os golpes não funcionavam. Você bate maquiwara? Não. Você bate saco? Não. Então você quer que funcione de que jeito? Se você não faz o básico do karatê, você não faz, você quer derrubar. Só pra bater, pra marcar ponto. Não, marcar ali, ponto, né? você tá acostumado, vai lá e bem, vai fazer isso aqui no cara, o cara vai te sentar a mão na cara. Então é a maneira, eu acho assim, já é a maneira que o cara treina. Eu sempre falei assim, não é a arte, não é nada, é a maneira que o cara treina. Você vê o Boacal é um cara do Muay Thai que todo mundo gostava.
Chegou uma hora ele perdeu. Chegou um cara melhor que ele, apareceu lá, perdeu. É natural isso daí, né? E a sensação que eu tenho em relação ao Lyoto, não sei se o Sensei concorda, é que ele teve uma trajetória de 15 ou 16 lutas em que ninguém tocava nele. Ele ganhava as lutas sem ser tocado. Aquilo que foi impressionante nele, né? Que foi ali que ele despertou a atenção para a questão da movimentação dele, claro. a distância dele, tal, né? Só que aí depois a galera começou a estudá-lo virou também. alvo, Lógico, os caras alvo, contrataram o claro. técnico de karatê por causa do Shogun lá na época. E aí o pessoal, de alguma maneira, foi entendendo o jogo dele e essas coisas que ele fazia nas primeiras 15 lutas, até mesmo na luta do cinturão. E depois, 1 ou 2 lutas depois também, aí chegou a do Shogun e acabou tendo aquele embate mais duro com o Shogun, né? Mas ele realmente, nas primeiras 15 lutas dele ali, ele usava a questão, pelo menos da movimentação, assim, dava gosto de ver, sabe? E o octógono muito grande, né? Ele conseguia... O cara dominava ali. Tem uma luta dele contra o Tito Ortiz. Pô, o Tito Ortiz, ele tá no hall da fama. Ele sai correndo ali atrás dele. O Tito Ortiz sai correndo desesperado atrás dele. Um cara do hall da fama do UFC. O que acontece, Jean, é que o karatê tem uma distância que nenhuma outra luta tem, que é a distância longa. Ninguém tem essa distância. Então, o pessoal, geralmente, Muay Thai e boxe, média e curta. Né? Que mais, Danilo? De bateção. Assim. E eu acho que o que atrapalha muito... O cara tem Kyokushin também, média e curta. Verdade, os caras só conseguem lutar se estiver perto. Né? O Shotokan, não. Você já fica longe, essa distância que o cara, você sabe que o cara não vai te pegar, mas que você pega ele na hora que você quer. Então, assim, tem essa vantagem aí. Né? Isso aí não é uma coisa fácil de aprender, não é numa hora que você aprende. Não, claro. Eu acho que o que atrapalha muito, assim, o que atrapalha a galera que vai lutar contra um cara é essa mudança de base. Porque nenhuma outra luta a pessoa consegue fazer isso com... O boxeador ele não vai conseguir mudar de base e ter a mesma desenvoltura. Nem o cara do jiu-jitsu lutador de consegue entrar queda pros dois. Eu só não vou citar nome, tá? Porque é antiético. Mas é assim, um cara que só ganhou aqui em Ribeirão as lutas dele, cara forte, do meu tamanho assim. E ele me procurou na academia lá, vou fazer um vale tudo aí, sensei, você pode me ajudar na parte da distância, assim, tal. Eu queria, vem sábado treinar com a gente. Sábado a gente fazia uns treininhos de vale tudo lá no karatê, de manhã, né? Aí ele foi lá treinar com a gente. Você lembra do Zé Luiz, treinava comigo? Lembro. O Zé Luiz? Lembro. Então, o Zé Luiz só fazia a parte de chão, ele não treinava karatê, né? Mas o Zé Luiz foi naquele dia de manhã lá, eu pus o Zé Luiz, que tinha pouco tempo de karatê, assim, ele não conseguia aproximar do Zé Luiz, que nunca foi karateca. Treinou karatê um pouco, ele aprendeu a distância, aquela parte da distância, e o cara não consigo chegar no cara, cara. Ele ficou impressionado, falou, eu preciso aprender essa distância. Aí depois não voltou mais, né? Mas estou dizendo assim, é uma distância que as pessoas se sentem perdidas ali. Sim, quando eu lutei, o Danilo até me ajudou, chegou a fazer algumas... É difícil, é difícil, você quer derrubar e cada hora uma perna tá na frente, na hora que você gira pra lá, gira pra lá. Na hora que você vai dar o pisão no cara, o cara já não tá mais ali, já falou, coisa chata. Você estava falando até um pouco do boxe, eu queria perguntar para você, fugindo um pouco do karatê, mas em relação à luta, né? O que você acha desses desafios que estão tendo aí, que virou um show, né? Do Popó lutar com o cara... Isso aí, minha opinião, pessoal, isso é um circo. Tudo cara que já está aposentado aí, não tem nem idade para lutar mais. É circo. Os caras arrumaram um jeito de ganhar dinheiro. Então, eu acho isso perigoso, né? Assim, se a gente for pensar, não para o cara que lutou a vida inteira, mas... Se pensar um cara que... Um ator... Pega um bambam na vida aí, que cara acha que é forte, que é grandão. Isso é perigoso, né? O que aconteceu com o dublê lá, o dublê que lutou lá agora com o Popó esse dia lá. Aquele dublê lá, que é um charlatão lá, um cara que só porque é forte, acha que... Chegou lá, o Popó acabou com ele, quase matou o cara, deu um soco no cara, aí o cara, na verdade, eu não podia usar o meu karatê, por isso que eu perdi, pô. Aí vai no karatê ainda, como se... eu acho que aí estão querendo resgatar o nome do boxe de uma maneira errada. Assim, eu acho que não, eu não gostei dessa atitude do Popó até de aparecer na mídia, desafiando essas pessoas para lutar. Está aposentado, o cara foi campeão mundial há 15 anos atrás, já foi. O cara tem que entender que é outra época. Sim. Tem que entender. Ele vai ser sempre respeitado como boxeador, pode até fazer luta dentro de academia, brincar lá com o pessoal, mas acho que isso aí não... O cara que é sério de arte marcial, de luta, assim, o cara sabe que aquilo lá é um circo, né? É que nem o McGregor lá, o cara é puta lutador, o cara é raçudo e tal. Sim. Mas aquilo tudo que ele faz é circo pra vender luta, cara. Os caras ganham em cima disso também. Quanto mais vender o MMA lá, o pay-per-view, o cara vai ganhar mais. E ele é um cara que soube fazer isso. É o mestre dos mestres, né? Lutou com o Mayweather ali.
uma grana. E outra, eu vou te falar uma coisa. Depois que o cara tem uma lesão igual aquela que ele teve, você esquece. Difícil, não vai voltar nunca mais. Teve o Anderson Silva, foi ele. Não volta, porque o psicológico do cara nunca mais vai ser o mesmo. O cara nunca mais vai acreditar naquela perna dele. Com certeza. E em relação a um outro campo que abriu muito, Sensei, principalmente depois da pandemia, no jiu-jitsu eu acho que não rolou tão bem, porque o jiu-jitsu ele é uma luta que depende mais do 2-2 mesmo, né? Mas no karatê, durante a pandemia, funcionou razoavelmente, porque era o que tinha, mas depois continua rolando ainda forte. Eu vejo muita propaganda de gente oferecendo cursos online. E o que você pensa sobre isso, Sensei? Você acredita no online? Você acha que dá para explorar esse mercado? Isso é polêmico, né? É polêmico, porque assim, eu nunca fiz uma aula online, eu nunca vi pegar a aula de um professor lá do Japão lá e fazer a aula, o JK ofereceu aula online, você lembra? Sim. Nunca perdi o meu tempo em ver, tá? Mas eu entendo também que tem gente que não tem condições de ter um bom mestre de karatê ensinando dentro da academia dele. Por exemplo, o pessoal do Nordeste, é um pessoal que é muito forte, o pessoal do Nordeste. Tem um karatê muito forte, mas é um karatê sujo, feio. Sim. Tecnicamente é feio, mas os caras são raçudos pra caramba. E eu fui um dos críticos. O karatê horrível, essa coisa horrorosa que vocês têm no karatê. Só que os caras, eles não têm culpa, porque eles não tiveram o professor Okuda lá, não tiveram o Matida. O Matida até foi pra Bahia, foi o cara que começou o karatê na Bahia. Mas lá no Nordeste, Natal, aquela parte lá de cima lá, eles não tiveram. Então eu acho que para essas pessoas que não tiveram, fazer aulas online, assim, para eles é legal porque eles vão ter acesso a um karatê de nível. Se o professor que estiver ensinando do outro lado lá realmente for um mestre de karatê, ele vai passar um karatê de nível pro cara e aí resta o cara continuar treinando daquela forma. Mas, assim, pra gente que já é profissional, assim e tal, eu não gosto. Mas abrir mais espaço para picaretagem também. Abre, mas o que a gente pode... Eu acho que não tem escapatória para essa parte da... Eu acho que a única coisa contra a picaretagem, para acabar, por exemplo, aqui em Ribeirão, você conhece quantos professores de karatê picareta? Uns 4? Sim. Você vai lá desafiar eles? Tá pouco, então. Mas você vai. Tá pouco, não, você iria lá desafiar? Não dá para ir. Não... E o Danilo uma vez fez isso, tá? Eu vou não falar vale aqui no ar, aqui, né? Mas ele faz assim, quando começou a aparecer a picaretagem em Ribeirão, ele estava treinando comigo ainda. E aí chegou o Julião na academia, você lembra da história? O Júlio chegou na academia lá, o Júlio era outro aluno meu, falou, abri uma academia de karatê perto da minha casa, eu acho que eu vou treinar lá porque o cara é 10º dan e você é só 3º. O Julião pagando uma comigo, né? Falei, vai lá, Julião, vai lá. Não, o cara tá escrito lá que o cara era 10º dan, grão-mestre, não sei o que lá. Eu falei, Júlio, isso é conversa, ninguém é 10º dan de karatê, nem japonês não é 10º dan. Não, eu vou... Aí tava o Danilo, tava o Lucas, né? Eu e o Lucas. Aí, Sensei, eu posso ir lá pra ver? Falei, não, pode ir lá pra ver, mas não, queremos lá treinar, Sensei. Falei, não, vai lá, amarra uma faixa branca, né? Isso aqui. Amarra uma faixa branca e vê o que é do cara. Se o cara chamar você... Pô, eles foram lá, o cara chamou eles pra lutar, cara. Eu não acreditei. Né? Aí eles foram lá, quase mataram os 2 caras lá. Nesse caso desse dia especificamente, ficou... O que foi mais chocante pra mim foi a irresponsabilidade do cara. Porque além dele chamar pra treinar, pra lutar, já luta mesmo. Primeiro dia de aula, entram 2 malucos lá. E falou assim, acerta onde quiser ainda, não é? E era Kyokushin, né? Kyokushin, né? Então a regra do Kyokushin ela é mais permissiva, né? Sim. Então permite porrada e tal. E eu, na época, o Sensei também tinha... A gente tinha as mãos tudo calejadas de makiwara, né? Então, assim, eu tinha que esconder um pouco as mãos, porque senão o cara ia perceber, né? E aí, ele colocou a gente pra lutar com um moleque de 12, 13 anos, assim, sabe? Bem irresponsável mesmo, foi. Esse episódio é doido. Mas então, tem bastante. Então, assim, tem, mas assim, a gente não vai. Eu não vou na academia do outro desafiar porque ele é picareta. Eu acho que vai chegar a hora que uma hora vai aparecer alguém lá. Entendi. Vai aparecer. Uma hora aparece alguém lá que vai dar trabalho pro cara e o cara vai ter que dar uma boa desculpa para não lutar e tal. Isso acontece. Ou mesmo um aluno vai se machucar no treino. É o que você falou, né? Você não vai... Né? Tem tanto picareta, mas você vai ficar indo lá. O Aguiar falou pra mim que o cara foi na academia dele esse dia, o mesmo cara lá, foi na academia dele esse dia, pedir pra ver se ele conseguia arrumar um diploma pra ir lá na federação e tal, porque já estão percebendo que o diploma dele não tem validade nenhuma e tal. Ele fala pros alunos que ele vai levar os alunos dele pra Olimpíada, pô. O cara nem federado, nem nada. Excursão? Excursão? Não, vou levar você pra Olimpíada, treina bastante aí que você tem chance de entrar pra Olimpíada. Às vezes ele tá querendo fazer uma excursão. Ele fala que é técnico da seleção brasileira. É um absurdo, né? E eu falei pro Aguiar, e aí, Aguiar, o que você vai fazer, né? Porque ele tá falando que é teu aluno, né? Agora ele tá falando pra todo mundo que é aluno do Aguiar. Ele fala em live. Eu falei, e aí, você não vai lá? Ele tá falando que é teu aluno. Não, deixa pra lá, então, se ele falasse que era meu aluno, eu ia. Eu ia, entrava no meio da aula dele e falava assim, pessoal, vem cá.
Você é meu aluno, né? Só para isso, não vou bater no cara. Não vou bater, mas isso não pode acontecer. Porque aí o cara já está invadindo uma coisa que não pode, né? Mas, assim, o que o Hélio Gracie fez, eu acho que foi interessante o que ele fazia. Porque ele botava, sabe, botava o cara no lugar dele. Ó, meu amigo, não faz mais isso, não faz... Se quer lutar com a gente, tá aqui, ó. Pode ser agora. Que hoje não é difícil, né? Hoje em dia você entra na academia da pessoa, tem um assim filmando, às vezes você se exalta. Aí não, e não é só isso. Hoje você morre, você faz isso. Também. Você vê lá não precisa. O Leandro Lula, o cara lá. Então, hoje é muito perigoso, né? Então, aí vai fazer, né? Tem que segurar. Não pode. Sensei, eu sei que, né, até conversando antes com o Danilo, a gente era um papo há 3 horas, né? Assim, eu sei que o senhor conhece muito de história da arte marcial, né? Fez até live com alguns amigos meus, o Marcel, o Gustavo, o próprio... Padial. Uma galera que eu conheço ali, que eu sempre vejo, os Valentes, né? E era um papo para mais tempo. Vamos fazer mais, né? Que a gente tá com o tempo. Mas eu queria agradecer já a presença aí, por ter aceito o convite, né? Esse é um projeto que me deu na louca fazer. Eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. O Danilo tinha me falado que você estava nesse projetinho já, quando eu encontrei com ele. Para dar para chamar a galera de Ribeirão, de todas as artes marciais, né? A galera que fez e faz muito pela arte marcial em Ribeirão. Então, Ribeirão tem muito potencial, tem muita gente boa aqui em Ribeirão. Karatê, judô, jiu-jitsu, né? O Marcelinho Xingu, que é muito amigo da gente, que é sobrinho do Felício. Meu sócio também. Eu até falei para ele sobre o negócio que eu estava precisando do professor lá. Falei, você arruma alguém para pôr aqui. Não, eu que agradeço, Jean. Foi muito legal conhecer. Obrigado pelo convite. Danilo também. Legal. Né? Eu tenho uma última curiosidade. Fica à vontade. Uma curiosidade, Sensei. Assim, eu te conheci lá atrás quando a gente assistia a fita VHS no videocassete, coisas de karatê, o dia inteiro. O que você fez com essas fitas VHS agora? Tá tudo digitalizado, Sensei. Então, Danilo, eu não digitalizei nada, tá tudo lá. Você sabe que teve uma época aí, quando eu mudei de casa, né? Quando eu mudei lá para onde eu tô hoje, eu falei, eu tenho que dar isso aqui, pô. Vou dar para quem, né? Comecei a ligar, liguei pro Andrezinho, tá cheio de coisa aqui, né? Eu não quero lixo não, Sensei, não, Andrezinho. Não, tá tudo lá. Eu tenho um aparelho de VHS que funcionando ainda, 2 aparelhos, quando eu quero pôr umas fitinhas dessas para marcar. Eu ainda vejo, eu tenho tudo. Hoje em dia até como é que chama o CD? Como é que chama aquilo lá? DVD. O DVD já tá... Já não tem mais. Esse dia eu comprei mais fácil a fita VHS esse dia eu comprei um Blu-ray esses dias, que também já tá desatualizado também. Eu comprei um só para assistir uns Blu-ray que eu tinha lá. Nem sabia do que se tratava, assim. Mas tá tudo guardado. Mas lá. Eu fiz essa pergunta. Eu tenho um acervo, né? Eu tenho um acervo, né? É isso que eu queria falar. Que legal. O acervo que ele tem é provavelmente um dos maiores do Brasil, com certeza. É um dos maiores do mundo. Tem que muita coisa. Tem que digitalizar. Muito livro e tal. Não perder, né? Tem a parte dos livros que muito livro. ainda bem que não é perecível, né? Porque assim, eu sempre gostei, né? Então, assim, eu ia para São Paulo, ia na Liberdade, eu ia para o Japão, eu comprava livro, assim. Então, assim, fanatismo em arte, mas não é só karatê, não. Eu gosto de tudo mesmo. Gosto de que eu vejo que é legal, que funciona, eu olho, pesquiso lá, ver se dá para usar. Às vezes, na aula de karatê, eu ensino alguma coisa de Jet Kunido, que eu já vi lá, falo, isso aqui introduz aí que é bacana e tal. O pessoal fica meio assim, né? E o pessoal do karatê fica puto comigo, né? Pô, o que esse cara tá falando aí? Pô, tá saindo da tradição, os caras ficam doidos. E aí eu gosto mais ainda, quando eu vejo os caras do karatê bravo, aí fica melhor ainda pra mim, né? Boa. Legal. E Danilo, obrigado, cara. Obrigado também por ter aceito aí. Tamo junto. Conduzir aí. Tamo junto aí, Jean. Obrigado pelo convite. Prazer. Pode contar com a gente aí. A minha ideia é tentar fazer um com... fazer uma mesa redonda. Uma mesa redonda. Uma vez nós fizemos já. Uma vez nós fizemos em Ribeirão. Minha ideia é essa. Você não foi, não? Então, foi o Zé Luiz foi. Pegar um de cada... Karatê era eu, tinha um cara do Kung Fu, do Jiu-Jitsu. Isso é foi um legal. dos primeiros que veio para Ribeirão de Jiu-Jitsu que tava lá. Quem que é? Aquele careca. O Gordo? O Gordo. O Gordo foi um professor, O Gordo. Tinha a judoca também. Nós fizemos uma mesa redonda lá. Quem fez foi aquele cara aqui da TV Tati, aquele senhor lá, o cabelo branco, professor. Polêmica, do programa Polêmica, não lembro como é que ele chama. Ele fez uma mesa redonda logo no começo do Vale Tudo. A primeira vez que eu tive contigo num programa de TV aqui em Ribeirão, nós fomos naquele Chambers. Nós fomos lá no Chambers. Tava o Edgar e o Ligeirinho. Os Montserrat, mas tava do Jiu-Jitsu, tava o Edgar e o Ligeirinho. Os dois vieram aqui já. Que bacana, né? Obrigado, Jean. Obrigado. Bacana. Vamos fazendo mais aí. Espero que
programa tenha uma vida longa aí. Não, vai ter, se Deus quiser, sim. Cara. Vamos divulgar bastante lá no Dojo. Isso aqui na nossa época não tinha, né, Daniel? Se você quiser aparecer na televisão, tinha que ligar na Globo. Você quer fazer uma matéria aqui? Vai lá na academia, na hora do treino, né? Hoje a gente está abrindo o próprio canal, né? Todo mundo abrindo o canal, tudo. Boa. Mas que bom. Galera, é isso então. Mais um episódio aí do Além do Tatame Podcast. Hoje com a presença do Sensei Roberto Santana, Danilo Pérez. E é isso aí, galera. Fiquem ligados aí que em breve mais novidades. Valeu.